Olá, gente! Hoje eu vim fazer mais um livro que foi uma inspiração para mim e uma continuação do que aconteceu ontem. Então eu te convido a permanecer no vídeo, a ouvir tudo o que aconteceu, porque eu creio que você também vai ter uma experiência com Deus incrível, assim como eu falei no vídeo anterior da borboleta. Esse é o livro Jardim da Adoração, que eu escrevi ele, tive a experiência de um jardim e daí veio toda a inspiração do livro e toda a experiência com Deus. Hoje, eu estava ali na minha cama, deitada e muito cansada, né? E o mundo girando comigo de tão cansado. Sabe quando você está cansado e você não consegue dormir porque passa o cansaço? Isso, eu tava assim. E aí, o que aconteceu? Eu deitei e falei assim, gente, eu vou deitar e vou ficar respirando. Aí, tô deitada e tô fazendo isso. Quando eu deitada, vem um pensamento na minha mente, me lembrando de ontem à noite, quando eu e meu filho estávamos, eu chamei ele pra gente orar, e eu falei assim pra ele, Brian, hoje você vai orar, somente agradecendo tudo que Deus fez pra você. E ele falou assim, ok, mamãe. Eu falei, pois é. E o que Deus fez pra você? E ele falou pra mim assim, ele me deu o brinquedo do Mario, do Lego, e foi falando. E eu falei assim, tá, mas é a coisa mais importante que Deus fez pra você. Isso foi o que aconteceu ontem. E eu estava deitada e me veio essa imagem na cabeça e Deus ministrou essa mensagem do livro Jardim da Adoração pra eu fazer esse vídeo pra você. E aí o Brian ficou pensando, eu falei assim, Brian, sabe o que Deus te deu de mais importante? Ele, o quê? Aí eu fiz assim, soprei. Aí ele, respirar? Eu falei, o mais importante que Deus te deu foi a vida. Porque ele tá lá no céu e ele nos criou e nos deu o nosso bem maior que a vida. E o livro Jardim da Adoração fala da criação do homem, como tudo começou, desde quando tudo começou até o momento em que o pecado entra no mundo e a gente tem as consequências do que a gente está vivendo hoje. Mas o foco desse vídeo é o seguinte, é agradecer. E eu falei pro Brian, agradece a vida que Deus te deu. Ele falou, por que, mamãe? Eu falei assim, por quê? Porque sem a vida você não teria seu brinquedo. Como é que você ia pedir um brinquedo pra mamãe se você não tivesse vida? Aí ele, Eu falei, e sabe qual é a segunda coisa mais importante que você tem na vida? E ele, o quê? Depois, Jesus veio, morreu na cruz, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aí ele, morra? Eu falei, morra, porque se a gente morre sem Deus, onde a gente vai morar? Aí ele sempre fala fogo. Fogo? Eu falei, pois é. Aí ele ficou assim. E aquilo, ele fez uma oração, agradecendo a Deus, porque Cristo morreu por nós ali na cruz, porque Deus deu a vida para ele. E depois ele agradeceu pelos brinquedos e por tudo que ele ganhou. Só que o que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Por que eu falei para ele fazer isso? Porque a gente vê hoje no mundo atual, com muitas coisas boas nesse mundo, com muitas acesso a muita coisa, muito conforto, por menos que as pessoas têm, elas têm mais conforto do que nos séculos passados. Tem mais conforto, tem mais oportunidade. É difícil? É difícil, a vida sempre vai ser difícil, tendo mais oportunidade ou não tendo oportunidade, porque o difícil é relativo para cada pessoa. E aí, eu falei pro Brian agradecer, e ele agradeceu. E qual é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que eu estava muito cansada. Estava deitada na minha cama e eu deitei e veio essa imagem na minha cabeça. Eu falando com ele sobre o agradecimento, sobre amar a vida. E nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a vida, que é o maior presente que Deus deu. E por que eu vou chegar nesse ponto aqui da mensagem? Nós vemos no mundo hoje um índice de suicídio muito grande, um índice de depressão muito grande. As pessoas estão cada vez mais amarguradas e elas estão cada vez mais insatisfeitas. Não importa o quanto elas tenham, elas estão insatisfeitas. E não é porque a pessoa tem ou não tem que ela se torna insatisfeita. É porque ela deixa de enxergar
a beleza da vida e a coisa mais importante que Deus deu para ela, que foi a vida. E aí, quando você vai num hospital onde as pessoas estão ali com uma doença terminal, o que aquelas pessoas mais querem na sua vida é a vida, porque elas sabem que os dias delas estão acabando nessa terra. Nós sabemos que Deus escreveu os nossos dias e Ele colocou ali, dentro dos nossos dias, a vontade dEle. Só que nós deixamos de viver o que Ele escreveu para nós e tentamos viver pelos nossos próprios caminhos. E a gente fica pulando de galho em galho, sempre recomeçando e nunca terminando o propósito que Deus deu, porque o propósito, ele nos faz, primeiramente, a gente passar pela prova, passar pelo fogo e a gente moldar o nosso caráter. Nós não vamos conseguir entender a plenitude do que Ele escreveu para nós, se nós não entendemos que nós temos que continuar. Hoje até vou dar mais um exemplo aqui dessa camisa social que eu estou usando. Eu estava procurando uma camisa social branca e eu não achei. E me veio assim na cabeça, eu vou usar a que eu tenho mesmo. E aí, eu vou usar a que eu achar que eu tenho mesmo, mas eu queria usar a outra. E aí, eu fui, não achei a camisa, e quando eu fui olhar no meu guarda-roupa, eu lembrei dessa camisa, que eu tinha comprado e não tinha usado ela. E olha como foi bom, eu não achei aquela camisa que eu queria usar, mas eu gostei dessa porque eu não usei essa camisa, eu achei ela linda, e se eu tivesse lembrado dela, eu ia querer usar essa aqui. Então, olha só aqui esse exemplo, eu gosto de dar exemplo da minha vida, para você entender, na sua vida também. E eu gosto de dar exemplos simples, porque você, qualquer pessoa vai conseguir entender um exemplo simples, porque é na simplicidade da vida que nós encontramos Deus, é no silêncio da vida que nós ouvimos a palavra de Deus e Ele toca no nosso coração, é no seu secreto que você ganha uma intimidade com Deus, é na sua solitude que você se torna uma pessoa melhor quando você busca a Deus. Então, depois de tudo isso que acontece com você, você está pronto para chegar e estar no meio de uma multidão e levar o propósito que Deus quer para você, seja no trabalho, seja na escola, seja onde você estiver. E o livro Jardim da Adoração, ele retrata muito isso, que as pessoas estão presas dentro de castelos escuros e deixaram de ver a luz, o brilho do jardim e deixaram de perceber que cada insetozinho no jardim tem a sua função e ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um carrega um propósito diferente do outro. Então aqui o livro retrata também os insetos do jardim, a matemática de Deus e dentre outras coisas. Mas o foco desse vídeo hoje é o quê? É você entender que você precisa agradecer, orar e visualizar aquilo que Deus te deu. Jéssica, mas eu estou doente. Não tem problema, Deus escreveu os teus dias e talvez a tua doença vai te levar a um propósito e o importante é você cumprir o teu propósito nessa terra. Você tem um chamado, eu tenho um chamado e a nossa experiência é única e particular. Todos os meus vídeos eu venho aqui fazer é demonstrar a vida real para vocês. Eu não fico pensando num padrão que tá todo mundo falando. Nossa, é assim, é esse formato que tá todo mundo falando, é essa opinião que tá todo mundo falando, que tem que ser assim. Eu estou falando para você que você tem que ser imagem e semelhança do Criador, porque a sua digital é diferente da minha e a sua experiência com Deus também vai ser diferente da minha. Eu não vou alcançar o mundo inteiro e nem você vai alcançar o mundo inteiro, mas o único que alcança o mundo inteiro, porque ele veio lá no íntimo do nosso coração, é Jesus Cristo, porque ele veio e passou todas as nossas dores, a minha, a sua, para que nós hoje tenhamos ele como nosso advogado. E se você até aqui não caminhou na vontade de Deus e foi pelos seus próprios caminhos, não tem problema. Ele nos fala que sempre há tempo de recomeçar. Então, eu te convido hoje a recomeçar a ter uma experiência com Deus e parar tudo para você ouvir a voz dele. E foi o que eu fiz hoje. Eu estava deitada, cansada, sem maquiagem, com o cabelo bagunçado, e Deus me lembrou dessa imagem ontem à noite, eu falando pro Brian, qual é a coisa que você tem de mais importante na tua vida? E olha o que eu fiz, ouvi a voz de Deus e vim gravar esse vídeo para você. Eu estava cansada, eu estou cansada,
mas eu me preparei, eu fui, me maquiei, me arrumei, tomei banho e deixei tudo que eu tinha para fazer, porque quando Deus fala, a gente para levar a mensagem que Ele está falando ao nosso coração. E Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, na minha, na sua. Quando você entende que você vai amar a tua vida, você vai agradecer porque Ele te salvou, você vai ver que tudo é secundário. Mas Ele é um Deus incrível. Ele abençoa os desejos do nosso coração quando está ligado ao propósito dEle. E Ele sabe que a nossa essência, a nossa identidade já está instalada dentro de nós. E se a gente tentar fugir daquilo, nós vamos viver fracos e vazios. Então, e você hoje, entenda isso. Encontre o teu propósito. E o teu propósito você vai encontrar na intimidade. Quando Deus falar com você, você para tudo para fazer aquilo que Ele está falando para você fazer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, porque Ele nos deu a nossa vida, a nossa identidade, e Ele escreveu os nossos dias. E Ele sabe que o que Ele escreveu é sempre melhor do que o que nós queremos escrever para nós. Deus abençoe a tua vida e que esse vídeo venha te motivar a viver o propósito de Deus. E se você quer ler o livro Jardim da Adoração, ele está disponível na Amazon Kindle, de papelzinho e online, tá? Então não deixe de ir lá ler, se encher do conhecimento da palavra de Deus e você vai ter uma experiência sobrenatural com o Criador, assim como eu tive ontem, quando eu contei a história da borboleta no jardim que eu criei, sendo a inspiração desse livro. Eu gosto de viver verdades e todos os meus livros que tem aqui atrás são experiências incríveis que aconteceram de fato e não é nada pensado ou programado humanamente. Eu sempre tenho uma experiência profunda com Deus. E você, na sua área que você estiver, seja ela qual for, você vai ser único e totalmente usado por Deus quando você deixar isso acontecer na sua vida. E você vai ser muito feliz, porque Deus, Ele nos ama e Ele é um pai bom. Porque imagina você sendo um pai ou uma mãe que já é mal, porque todo ser humano, por natureza, já é mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais Deus, que está no céu, que criou todo o universo, que nos ama, que nos criou a imagem e semelhança dele. Quanto mais Ele, que fez todas essas coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nos ama e Ele gosta de nos presentear. Mas eu te convido a procurar e a entender, a ter uma intimidade verdadeira com Deus. Deus abençoe você e a sua família.